Bem-vindos a mais uma análise em português. Desta vez, uma oferta do nosso querido Guerra, um faraó deste canal, um amigo deste canal, que me enviou propositadamente para esta análise o Berserkers, a versão 3. Este Berserkers de 24 milímetros e que pode levar 2 mililitros ou 6 mililitros e que traz aqui algumas alterações que vamos ter que falar de certeza. Por isso, vamos descer à mesa, vamos ver o que vem na embalagem, vamos ver como se monta, como se utiliza, o que é que tem de diferente e a seguir voltamos para as nossas considerações finais. Por isso, fiquem por aí. Ora, então temos o nosso Vandivape Berserkers B3. Não está aqui, mas a imagem que aparece aí na outra parte do vídeo, vocês conseguem ver. Na lateral temos código para verificação da autenticidade, é só raspar e verificar no site da Vandivape. Vem aqui identificado que é o Color Frosted Grey, ou seja, o cinzento escovado, número de série. Na parte de trás, B3MTLRTA, o que inclui nesta caixa algumas notas e na parte lateral informações sobre a Vandivape. Abertura da caixa, nós, apesar da cor estar identificada na lateral, temos também a parte transparente da caixa que nos permite ver como deve ser. Caixa sem abertura fácil, e isto sem unhas é o eterno do problema, mas nada que com uma chave de fendas não ajude a tirar a caixa. Depois temos o nosso RTA Berserker V3 e que já vamos ver em pormenores. E fica aqui esta coisa de isto tão grande, um vidrinho tão pequenino com dois O-rings ali no vidro, é qualquer coisa que me faz aqui estranhar alguma coisa, mas já vamos ver isto em pormenor. Depois temos dois vidros suplentes, mas grandes, ou seja, isto é o que vai permitir utilizar o vidro, o Berserker V3, com 6 milímetros de líquido. Temos um vidro suplente em Ultem, ou pelo menos em plástico amarelado, para substituir o que vem instalado de origem. Temos 3 restritores de ar, 0.8, 1.4, 2.0. Temos duas drip tips, como aliás o Alex já nos habituou, e a Vandivape, que traz um dissipador com o bocal em plástico e um totalmente em plástico. Eu sou particularmente fã deste tipo de bocal da Berserker. Se bem que o facto de termos plástico enroscado em metal não é algo que me agrade muito. Se bem que, pelo peso deste dissipador, eu presumo que isto não seja aço. Eu presumo que isto seja alumínio. Mas fica aqui a dúvida, porque ele é extremamente leve para aquilo que é habitual. Depois, um pequeno pormenor que, aliás, a Vandivape já nos habituou também, que é esta pequena fitinha para nos ajudar a tirar a parte interior da caixa. E que, se nós já nas outras caixas tínhamos alguma dificuldade em tirar, com esta fitinha, isto dá-lhe aqui realmente um pequeno toque de qualidade. No interior temos o manual de instruções, e que traz várias línguas, mas inclusive traz em português. E este tipo de manuais que abre e fica pior que um jornal, mas fica aqui a nota. Portanto, temos manual em português. Traz ainda duas Superfine MTL Fused Clapton Coil em nicrómio 80, mais ou menos 0.74 ohms, 6 voltas a 2,5. Portanto, para quem conhece o Superfine Clapton da Vandivape, será o que normalmente estará à venda em rolo para o pessoal poder enrolar as suas coils, e que será uma opção bastante engraçada para termos um valor óhmico até bastante agradável para utilização em MTL. Mas, e já vamos falar sobre isto em relação à furação, porque vocês já sabem que extremamente fechado o ar, não aconselho as coils exóticas, aconselho esse fio simples. Com bastante ar, então utilizar as Superfine Clapton. Traz ainda saco das pecinhas suplentes parafusos para os nossos postes, um vedante da tampa superiores, O-rings suplentes com a fartura e uma chave sextavada para os nossos postes. Traz ainda o extensor da chaminé para podermos utilizar então
estes vidros maiores e passarmos de 2 ml para 6 ml de líquido. Vamos, no primeiro teste, vamos utilizar fio simples Cantal 28 gauges, como é habitual nos meus testes, com o ar mais fechado possível, e depois então testaremos com uma Fuse Clapton para ver o que é que isto nos trará. Em relação ao nosso Berserkers V3, na parte de baixo fica já aqui a nota, traz esta película de plástico, como aliás o Alex e a própria Van Vape já nos habituou, que é como se fosse um protetor aqui de baixo para não riscar a palavra Alex Vapors MD, o B do Berserker, e que foi fabricado pela Van Vape, portanto costuma ficar aqui esta pequena nota. O extensor que vem instalado de origem é o extensor. O restritor de ar que vem instalado de origem é o 1.2, portanto temos 0.8, 1.2, 1.4 e 2.0. E temos aqui uma grande novidade, mas já lá vamos. Parte superior, temos ainda uma terceira drip tip, que é mais curta, mais arredondada. Portanto, eu adoro estas drip tips, apesar desta ser curtinha num tanque tão grande de 24mm, acho que não fica assim muito bem. E se calhar fica agora aqui a percepção do porquê do alumínio em relação ao material do aço inox do tanque vir em alumínio e o tanque ser em cinzento escovado, ou pelo menos um cinzento fosco. O alumínio fica mais próximo da cor, apesar de não ser a cor exatamente igual, mas não será propriamente uma crítica. Tampa superior, abertura 1/4 de volta e de desencaixe. O tal vedante que vem suplente no saquinho, entradas para colocação do líquido, que serão estas duas em formato de feijão, nunca colocar líquido aqui na furação central, que é a nossa chaminé, e depois passamos para a parte de baixo. Pino central supostamente banhado a ouro, mas não é de chave de fendas, não. Ele é simplesmente de desencaixe. Pois é. Então traz aqui esta novidade, que é os restritores de ar são de desencaixar, não são propriamente de desapertar. Então qual é a alteração que nos vai trazer aqui? Vamos desapertar a tampa inferior, e tampa inferior a esta que vai trazer o nosso deck, mas já vamos ver em pormenor. Em relação à parte superior, para desapertar isto, temos aqui algum stress. Porquê? Porque esta parte que tem o pequeno vidro, não temos aqui grande hipótese de fazer o agarre. Então podemos utilizar a própria tampa, já que tem um recartilhado espetacular, para depois podermos fazer o desenroscar do corpo central. Este corpo central, e como vocês veem, a parte do vidro que está encostada em cima tem aqui o O-ring. Eu chamo a vossa atenção que estes O-rings costumam vir bastante colados, o que nos levanta aqui a problemática de não o partirem quando o tentarem tirar. Aconselha-se água morna para tentar descolar este O-ring, e para já vamos testá-lo assim, e depois na primeira limpeza eu retirarei este O-ring. Corpo central, e agora temos aqui esta pequena novidade. É que o líquido vai estar aqui em cima destas furações, e estas furações nós conseguimos ver que ele vai passar por esta parede lateral, vai passar por esta parede lateral e vai introduzir-se aqui por este lado, por estas furações, onde teremos o nosso algodão aqui nestas gavetas. Portanto, a entrada do líquido será lateral e não por baixo na gaveta do algodão, e que ficamos aqui com este pequeno pormenor de como será. Depois temos ainda esta parede lateral, será o que vai vedar então ali dentro para a circulação do líquido. O líquido vai circular por fora da campânula e desta parede. A remoção desta peça será somente de encaixe, portanto isto será o que vai fazer então esta passagem do líquido. Atenção, nunca se esqueçam de colocar esta peça, tem ali os dois O-rings, que é o que vai fazer depois a verdadeira da vedação, e depois temos o nosso deck. Em relação ao nosso deck, temos então o restritor do ar, tal como já falámos.
Em relação à desmontagem do nosso deck, pois é, porque quanto mais não seja para efeitos de limpeza. E o que é que vamos fazer? Eu vou utilizar um alicate só para me ajudar, porque magoa nos dedos tentar fazê-lo, apesar do recartilhamento nesta parte inferior. Vamos segurar na zona dos postes e vamos desenroscar a nossa a tampa inferior. E como ele tem um O-ring a fazer vedação desta parte superior com a parte inferior, acaba por ser mais difícil o desapertar e o apertar na parte final. Fica então agora aqui a desmontagem de três partes. Primeira parte, a parte do deck com os nossos postes, e temos aqui um parafuso que nos permite desmontar o poste positivo para efeitos de limpeza, e poste positivo este com o isolador em pique, como já é habitual entre o poste e o restante deck. Portanto, temos aqui a hipótese de desmontar então esta secção para efeitos de limpeza. Não esquecer que aqui junto ao parafuso temos também ali um isolador em pique, em plástico, e que ele deve ser bem apertado para evitar erros de leitura das nossas resistências ou inclusive alguma fuga de líquido que possa passar por baixo do poste. Em relação à tampa inferior, temos dois parafusos. Parafusos estes que, ao serem removidos, vai nos dar a facilidade de desmontarmos estas duas secções. E estas duas secções nós vamos ter acesso a ver como é que funciona a passagem do ar. Ou seja, ele não é regulável o ar pelo exterior do Berserker, e o ar ao passar vai passar aqui por baixo desta secção, tirar os parafusos para não os perder, e depois vamos ver como é que funciona o restritor do ar. O restritor do ar, estando encaixado no seu devido local, o ar vai passar então por estas passagens, estas duas passagens laterais, vai ter aqui a zona central, onde inclusive este restritor tem as diversas furações, e vamos ver se eu vos consigo mostrar aqui à volta do restritor. O ar vai passar pelo interior do restritor e vai bater mesmo por baixo ali da nossa coil. Portanto, o restritor do ar é assim que vai funcionar. Temos aqui um ótimo sistema para o restritor do ar ser de encaixe e podermos tirar sem termos que andar com chaves de fendas, ou seja o que for, ou chaves sextavadas. Mas por outro lado temos aqui o contra de que não temos controle do ar exterior, a não ser com os restritores que vêm. E tendo só 4 restrições do ar, 0.8, 1.2, 1.4 e 2, acho que ficamos aqui com um contra em relação ao controle do ar. Vamos proceder à montagem. Vamos então apertar os nossos parafusos para encerrar esta secção inferior. Vamos proceder ao enroscar do nosso deck, e agora aqui, como se torna algo difícil de confirmar que ele está bem encerrado, podemos utilizar então o nosso alicate só para confirmar que ele está bem apertado. Não forcem, porque senão depois o desmontar poderá ser problemático. Vamos colocar o restritor de ar, neste caso vamos começar com o mais curto, o mais fechadinho, o de 0.8. Vocês já sabem que é sempre o meu primeiro teste, é sempre o mais restrito. E reparem agora ali no deck que fica ligeiramente levantado em relação ao restante deck. Temos aqui um pequeno dente que fica ligeiramente levantado. Não temos qualquer indicador para a colocação da nossa coil, sendo que a nossa coil vai ficar abaixo da linha dos nossos postes, mas não havendo grande risco, já que a campânula tem alguma altura em relação aqui ao deck. Vamos colocar na nossa tab. Vamos utilizar Cantal fio simples, como é habitual, 28 gauges para o nosso primeiro teste, o verdadeiro teste de MTL. Para quem se quiser aventurar, utilizar uma coil de 3 mm poderá ser possível, mas o ideal será o 2,5, mesmo para um aproveitamento
ideal da passagem do ar. Vamos desapertar os nossos postes e estes parafusos que aqui vêm são de chave sextavada. No saquinho das peças suplente temos inclusive alguns parafusos suplentes, chave de estrela, mas que serão daqueles parafusos de fixar as secções inferiores do deck, mas temos parafusos dos postes de chaves de fendas. Portanto, fica só aqui a indicação para quem não gostar de sextavado para poder utilizar outros tipos de parafusos. Vamos centrar a nossa coil convenientemente com a furação do ar. Vamos apertar os nossos parafusos dos postes. Como não temos um batente para a nossa coil de jig de forma a que garanta a altura ideal em relação ao nosso ar, convém centrar de forma a que ela fique centrada não só horizontalmente e verticalmente, mas de forma a que se crie ali um pequeno espaço entre a coil e a passagem do ar, para não provocar um curto-circuito em relação ali à passagem do ar, que será o nosso positivo. Vamos cortar as pontas que sobram da nossa coil, das pernocas da nossa coil. Vamos colocar o nosso algodão e agora em relação ao nosso algodão, lembrem-se que nós vamos ter esta peça que vai encerrar aqui o espaço onde o algodão vai ficar colocado. Como tal, e agora fica aqui esta nota, sendo uma coil tão lá no centro e a gaveta ser aqui tão longe, o que é que eu vos aconselho? Coloquem o algodão e aqui vamos ter algum desperdício de algodão, mas cortem do lado onde estará a face do nosso deck e vamos cortar pelo exterior do nosso deck. Desta forma, vamos encostar aqui a tesoura, vamos cortar de um lado, vamos ver se do outro lado está à medida. E porquê? Vamos passar isto para cima, vamos colocar então a pecinha que vai fazer aqui o encerramento da secção por onde vai passar o líquido. E para quê? E vocês agora vão reparar que nós vamos ter aqui o algodão de forma a virarmos para a secção da gaveta e de forma a ficar lá em baixo, mas ele ficar de forma a tapar ou a preencher o sítio por onde vai passar o líquido. Se tiverem problemas com a colocação do algodão, ou melhor, com o líquido ser demasiado fino, ser por exemplo um 50-50, e que tenham algum problema com o vosso algodão de inundar o deck, o que é que nós poderemos fazer aqui é passar o algodão por estas furações e cortarmos o algodão à face das furações. E isto assim irá garantir que o excedente do líquido não passe para dentro do nosso deck. Vamos fazer este primeiro teste. Vamos umedecer o nosso algodão e para isso vamos utilizar o nosso Lafayette dos Místicos Crocodilos. Vamos umedecer o nosso algodão. Vamos colocar então a campânula e o corpo central, que é de rosca. Vamos colocar a secção que tem o vidro e a chaminé, que já poderia estar previamente montada no corpo central. Neste caso só leva 2 ml. Vamos atestar o nosso depósito. Vamos fechar com a nossa tampa central, a nossa tampa superior, e que depois de encontrarem o encaixe é só 1/4 de volta. Colocar a drip tip a gosto e vamos passar aos nossos testes. Estamos de volta e estamos a falar do Berserker a versão 3. Existia a versão 1, a versão 1,5, a versão 2 e agora a versão 3. E temos aqui um dispositivo com algumas alterações bastante significativas. Tal e qual como eu disse na apresentação, dá para levar 2 ml se metermos o vidrozinho, aquele vidro pequenino que inclusive foi o que utilizámos na montagem da mesa,
e leva 2 mililitros. Se utilizarmos o vidro grande e o extensor de chaminé, leva 6 mililitros. Fica aqui a nota. Tem os pinos de 0.8, 1.2, 1.4, 2.0, mas não tem controle do ar exterior. Em relação aos pinos, já vamos falar nos prós, como é lógico. Agora, vamos começar pelos contras. É que só traz estas 4 configurações de ar: 0.8, 1.4, 1.2, aliás, 1.4 e 2.0. Não dá para definirmos ao pormenor. Isto é um grande contra para mim. Se bem que estes pinos de restrição do ar vão ter um grande pró e já vamos falar sobre isso. Depois, como contra, a caixa não traz abertura fácil, já é uma coisa que eu estou sempre a assinalar. E um grande contra que eu vou ter que buscar novamente o vidrinho de 2 mililitros, que tal e qual como vocês viram na mesa, o vidro supostamente daria para ver para o interior. Supostamente. Mas depois, como o vidro fica encaixado neste orrinho de baixo, fica encaixado no orrinho de cima, a parte do vidro que dá para ver a quantidade de líquido que temos dentro do tanque é diminuta. E leva-nos ao engano, porque fica uma camada de líquido ali entre os dois orrinhos encostado ao vidro e nós dá-nos a sensação que o tanque está com líquido e não. 2 vezes eu sequei o algodão. Portanto, passar para o vidro grande fica um canhão enorme, enorme, mas compensa pela quantidade de líquido, não precisamos estar sempre a encher, 2 mililitros é pouco, e depois conseguimos ver muito bem o que é que aqui está e não tem qualquer perda de sabor, perda da qualidade do vapor ao passar do de 2 para o de 6, para o vidro grande. Como último contra, o facto de ser 24 milímetros é um canhão. Pá, estávamos habituados os Berserkers saírem de 24 milímetros e depois sair a versão mini, normalmente com algumas melhorias, algumas correções. Ainda não saiu, que eu saiba, a versão mini do Berserker 3, mas este está muito bom. A única crítica que eu faço é realmente, a grande crítica que eu faço, é realmente o não podermos restringir o ar ao pormenor e só trazer estes 4 restritores de ar e que não nos permite ser mais minuciosos na nossa escolha, como prós. E agora sim, temos aqui uma série deles. E vamos começar pelos restritores de ar. Esta coisa de nós temos o nosso tanque, puxamos o restritor de ar e trocamos, voltamos a pôr e temos o nosso tanque pronto a usar sem qualquer preocupação, sem qualquer sujidade, sem ter que mexer na resistência, sem ter que mexer no algodão. É um grande pró, sem ter que desapertar os parafusos do pino central do 510. É um grande pró. Só temos 4 pinos, mas que é mais que suficiente para podermos pôr ao nosso gosto. Ok? Um bocadinho mais arejado, um bocadinho menos arejado, mas depois também vos posso dizer que é uma questão de uso e habituação. A partir do momento que nós usamos uma coisa e usamos, acabamos por nos habituar a ela, apesar da nossa preferência ser algo um bocadinho mais diferente. Se bem que, com o restritor de 0.8, conseguimos fazer um MTL quase AJB, bastante restrito. O deck está de forma a que a coisa funcione bastante bem. Como Pro, as 3 drip tips que traz, Berserker já nos habituou a isto, 5 estrelas, os 2 vidros, o pequenino e o grande, inclusive em Ultim, que vem na caixa como peças suplentes. Um pequeno pormenor que a caixa não traz a abertura fácil, mas depois traz aquela fitinha para nós podermos tirar aquela parte central, que facilita muito, é um pequeno toque e que faz grande diferença na qualidade da embalagem. E agora os prós que mais interessam aqui, facilidade de construção. Pá, não tem nada que saber, como vocês viram na mesa, coloca, põe, simples. Depois temos o pormenor que os parafusos não cortam as pernas da coil, e isto é uma coisa que eu vou ter que sinalizar como Pro, porque ultimamente tem sido um problema esse pequeno pormenor, especialmente com um fio simples e bastante fino. O Pro, e agora vamos ter que falar sabor e throat heat. Os sabores é quase um top. Está mesmo muito bom. Sem sombra de dúvidas.
e o que mais me admirou aqui foi o throat kit. Tem um throat kit muito, muito bom. O que é que eu posso dizer mais? Abertura de um quarto de volta, de meter, fechar e não há alterações com líquidos, não há problemas de jabardice, borbulhanço, nada. Epá, a única coisa realmente que eu aponto aqui como pormenor negativo para quem for muito picuinhas no ar é não ter uma regulação pormenorizada do ar exteriormente ou os pinos, terem mais pinos para especificar a quantidade de ar, porque de resto está aqui mais um vencedor, mais um berserker que para quem gostar de MTL tamanho ground vai valer a pena. Vamos conseguir encontrá-lo em matte black, portanto aquele preto fosco, aquele preto baço, o aço inox, que vocês já conhecem, o gunmetal, que será um cinzento escuro, temos o frosted grey, que é exatamente este, que é um aço inox, eu quase que diria tipo escovado, mas sem ser escovado numa só direção, portanto é um fosco. E depois temos o dourado, que como costumam dizer na brincadeira, dá mais 20% de sabor. Brincadeirinha, vocês já sabem que isto é só mesmo uma brincadeira por causa da cor e que foi lançada pelo nosso querido Hugo Teixeira, o nosso Vape-On CRL. Mas tem cores para todos os gostos e tamanhos, drip tips. O que é que um gajo pode pedir mais? Um bom throat, um bom sabor, pode pedir muito mais. De qualquer forma, independentemente daquilo que vocês usarem, seja um MTL, seja um direto ao pulmão, façam-no em segurança e com respeito por quem vos rodeia, porque no fundo o que importa é vapear sim, fumar não.